Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 16 horas. Ouça o programa A Vida em Palavras. Olá, eu sou Marli Valadares. Conto com vocês no programa A Vida em Palavras, na TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, a rádio que contagia. Apresentação Marli Valadares. Você é o nosso convidado especial. Amém. 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 Olá, uma boa tarde a todos os ouvintes do programa A Vida em Palavras. Com você, neste momento, Marli Valadares, aqui da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Hoje, dia 21/3/2025. Um feliz aniversário a todos os aniversariantes desse dia. Que Deus abençoe todos, dando muito e muitos anos de vida. Convido a todos vocês a estarem comigo neste momento, onde iremos falar da palavra de Deus para os nossos corações, aprendermos um pouco sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema do nosso programa hoje é desafios e oportunidades. Então, nós vamos começar com um versículo, né? Você já abre a sua Bíblia aí, Lamentações, capítulo 3, e o versículo 22 e 23. Eu quero estar mandando um abraço muito especial para todos os meus ouvintes, um abraço especial aí para a Silvana, para todos os que estão aí se inscrevendo, né, no programa A Vida em Palavras com Marli Valadares. Estamos aqui segunda, quarta e sexta-feira às 16 horas. Vocês são o meu convidado especial. Bástaro, seja bem-vindo. Um abraço a todos vocês aí que estão entrando. Se vocês quiserem mandar mensagem, pedido de oração, vocês mandam no WhatsApp do programa A Vida em Palavras. Telefone 31991026513.
Seja bem-vindo, Arthur, que Deus abençoe. Um abraço aí a todos vocês, um abraço aí a Vitória, né, que está nos assistindo também, que Deus abençoe. Um abraço a todos os moradores de Ribeirão das Neves, né, João Miguel também, um abraço aí para você, para sua família. E hoje o tema do nosso programa, né, é um tema onde a gente vai aprender os desafios e as oportunidades. Eu quero agradecer cada um de vocês aí, Rogério, João, muito obrigado pela audiência, Renato, Max, seja bem-vindo. Nós vamos ler o versículo, né, que fala, né, sobre a misericórdia de Deus, e nós vamos entrar com o tema do programa, desafio e as oportunidades, né? Então vamos ler lá em Lamentações 3, versículo 22 e o versículo 23, aonde o Senhor Jesus fala para nós ali: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então aqui Deus nos entrega, né, o seu dia, entrega ali a nossa saúde, a nossa paz a cada amanhecer, e muitas das vezes nós não sabemos agradecer e somos ali consumidos, né, pelos pensamentos negativos. Aqui fala, né, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre você, sobre mim e sobre você. E a graça do grande amor que você tem vida nesse dia. Seja grato por mais um dia e confie na fidelidade de Deus. Esse é o versículo, né, que eu tenho para vocês, e tem lá em Salmo 37 e versículo 5. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A partir do momento que nós entregamos, né, a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos problemas nas mãos do Senhor, é totalmente diferente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Que o nosso pensamento, ele funciona de acordo com o nosso entendimento, com o que o nosso coração está cheio. Se a gente ficar pensando coisas negativas, nós vamos alimentar o nosso coração de coisas negativas. Então, que nós começamos o nosso dia com pensamentos positivos, para que tenhamos, né, uma tarde positiva. Que se enchermos o coração de coisas não positivas, nós exalamos somente coisas negativas. Então a palavra de Deus lá em Filipenses fala, né, 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então nós começamos a nossa manhã pensando em todas as coisas boas à sua volta. Além disso, pense também nas coisas do alto, no Senhor, na sua bondade e amor por você. Veja como o seu dia vai ficar melhor.
Então nós vamos aqui falar, né, sobre a vida cheia de desafio, né? Que a visão para a gente é aprender a cada dia mais, ser mais influente na palavra de Deus, ter mais sabedoria, aprender mais a cada dia, porque se a gente não procurar estar dentro da palavra de Deus, em vão vira a Bíblia para nós. Não adianta eu estar com a Bíblia aberta ali todos os dias e não viver. Não adianta eu ler e não botar em prática e não viver. Aí vem os desafios, as oportunidades, os crescimentos, né? Então aqui nós vamos falar hoje, né, que o dia de hoje pode ser que a vida é cheia de desafios, mas que a cada um deles é uma oportunidade de crescimento. A forma como vemos os dias, a influência, a energia que colocamos em cada manhã, desafios torna a vida interessante e superá-los dá significado à vida. A motivação nos coloca no caminho e o hábito nos faz seguir. A gentileza é a mais pura forma de caridade. A forma não vem do corpo, mas da vontade. Cada amanhecer é uma nova chance de fazer a diferença. E que a alegria e a felicidade sigam você por onde quer que vá. Que o dia de hoje seja uma tela em branco e você seja o artista. Que o dia de hoje traga consigo amor, paz e muitas realizações. Que a positividade guie seus passos e ilumine o seu caminho. De voltar. Pega pra mim, pastor, tá? Eu nem vou voltar. Isso aqui? É, muito alto. Então, nós vemos aqui, né, aonde colocarmos a influência da energia. Nós devemos colocar toda manhã a forma em que vemos os dias, influência e energia. Então, fala que motivação, a gentileza, a força, a alegria, a felicidade. E o dia de hoje traga consigo amor, paz e muitas realizações, que é a positividade guie os seus passos e ilumine o seu caminho. E vamos aqui. Deus habita em todos nós. Como nos diz o primeiro mandamento, e Ele Deus habita em todos nós. E como nos diz o primeiro mandamento, e Ele quem devemos amar, sobre todas as coisas. Quando olhamos para o presente e o futuro, precisamos antes de mais nada entregar nossa vida ao Pai e ter confiança que Ele está ao nosso lado. A maior conquista da vida não é vencer o outro, é superar sim a mesma a cada amanhecer. Pode falar, tá? Você desliga o microfone aqui, tá? Liga aqui, tá? Pode ir.
A gente assim, porque na rádio está saindo. Você desculpa aí esse transtorno, né? A gente está aqui ao vivo e eu peço a vocês todos desculpa aí, que a gente está ao vivo, então tem esses transtornos aqui, a internet fica caindo toda hora, então eu peço a vocês aí desculpa, tá? Mas a gente vai continuar aqui na presença do Senhor. A maior conquista da vida não é vencer o outro, mas superar sim, mesmo a cada amanhecer. Bom dia a cada amanhecer. A vida nos dá uma nova oportunidade de sermos melhor. Acorde com o propósito, viva com paixão e vai dormir com gratidão. A melhor maneira de sobrevivermos é nós termos como a gente agir na nossa vida, porque a cada experiência, a cada desafio, a nossa vida é uma viagem, não um destino. Aproveita cada passo do caminho e aprenda com as experiências. O verdadeiro valor da vida está nas pequenas coisas que muitas vezes deixamos passar, despercebidas. Refletir sobre o passado nos ajuda a moldar um futuro mais consciente e cheio de propósito. Muitas das vezes a gente vai conversar um passado, a gente ouve, eu não quero lembrar disso, mas nós aprendemos muito com o passado. A Bíblia nos ensina que a nossa vida é uma viagem e não um destino. Nós devemos aproveitar cada passo do caminho, aprender com as experiências. Como eu vou aprender, como eu vou levantar se eu não tropeçar e cair? Então nós temos que realmente voltar a algumas experiências a qual nos decepcionamos, a qual nos aprendemos. O verdadeiro valor da vida está nas pequenas coisas que muitas vezes deixamos passar despercebidas. Refletir sobre o passado nos ajuda a moldar um futuro mais consciente e cheio de propósito. Aí aqui vamos aprender, né? Reserve um tempo, dedique alguns minutos diários para pensar sobre o seu dia. Escreva um diário, anote os seus pensamentos, sentimentos e acontecimentos do dia. Pratique a gratidão, liste coisas belas qual você é grato. Aqui a palavra de Deus manda, pratique gratidão. Seja grato. Aí depois a Bíblia pede, medite. A meditação é uma excelente ferramenta para acalmar a mente e refletir. Então, a partir do momento que nós meditamos, que nós tiramos o tempo para refletir, tiramos o tempo, né, para que possamos ver as oportunidades, qual foi os desafios que nós tivemos, né, durante o dia, ou durante a semana, ou durante a nossa vida. Então, tudo isso nós podemos tirar aproveito, aprendermos a viver, porque que com alegria vem a felicidade, e por onde quer que você andar a sua vida, mesmo você sendo feliz ou não sendo feliz, você vai ter que enfrentar os desafios, que a nossa vida necessita muito desses desafios. Então não podemos correr dos desafios da vida. E aonde que nós aprendemos a cada dia, né? Aprendemos a cada amanhecer. Deus nos dá uma nova chance a cada amanhecer. Porque tem gente que no amanhecer não agradece que Deus lhe deu o fôlego de vida, te deu uma oportunidade de você agradecer por aquele dia. E muitas das vezes as pessoas falam, não, mas o meu dia está péssimo, o meu dia está muito ruim. Mas se for olhar, tem pessoas passando por momentos piores. Tem pessoas que não tem como nem abrir os olhos, não tem como tomar uma água, não tem pensamento ali para refletir a não ser o sofrimento, a dor, as decepções, as desilusões. Enquanto nós podemos estarmos todos os dias agradecendo a Deus.
que aqui fala, a nossa vida é uma viagem, não um destino. Cada passo do caminho apresenta e nós aprendemos as experiências. São muitas experiências que nós aprendemos, né? E que no versículo, onde eu li o versículo para vocês, em Lamentações, né? Onde fala, né, que graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Que se Deus for olhar o nosso coração, o nosso pensamento, nós somos dignos da misericórdia de Deus, porque nós sabemos muito reclamar e não agradecer. Então Deus fala, graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você vai ler lá em Lamentações 3, 22, 23. E depois o Senhor Jesus fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. No Salmo 37 e o versículo 5. Então, a seguir, nós com agradecimento, né, não podemos esquecer, bendiga, ó Senhor, a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Você vai ler lá no Salmo 103 e o versículo 2. De manhã, ouve, Senhor, meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Nós, ao levantarmos, devemos sempre orar, entregar o nosso dia, a nossa vida nas mãos do Senhor, porque à noite nós vamos sim agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele pede, se você quer ter uma semana abençoada, você começa agradecendo a Deus. Se você tem um sonho a realizar, comece a agradecer ao Senhor, porque às vezes nós vivemos muito pela emoção, não pela prática e não pela vida espiritual, porque não adianta eu ler a Bíblia, eu ler a palavra do Senhor e não colocar em prática. Não adianta eu pegar uma pulseirinha e colocar no braço e falar que essa pulseira vai me proteger. Não. Se eu não pedir a proteção de Deus, ela de nada adianta. Se eu ler essa palavra aqui, se eu ler esse livro e não colocar em prática, nada adianta. Ele vai ser um livro comum, um livro qualquer na minha vida. E se eu não colocar em prática, se eu não orar, se eu não consagrar a minha vida a Deus, não resolve nada eu ler a Bíblia todo dia, só ler. Ler sem praticar, ler sem obedecer, porque assim, do mesmo jeito que nós alimentamos, a Bíblia fala aqui em Coríntios 10, 3, né? Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tem pessoas que no dia que tem do bom e do melhor para comer, nem lembra, mas no dia que passa dificuldade, Deus não olha para mim, eu não estou conseguindo comprar isso, eu não estou conseguindo pagar, eu não estou conseguindo adquirir isso. Eu sempre falo, tudo meu é no tempo de Deus. Seja o que for na minha vida, eu quero que seja no tempo de Deus e não no meu tempo. Porque não adianta eu querer tudo no meu tempo se eu não tenho uma intimidade com Deus. Essa pressa minha, essa desobediência minha vai me levar à decepção. Então, os desafios que eu vou ter na vida vão virar, não vão ser oportunidade, vão ser oportunidade para as decepções, não vai ser oportunidade para as belas, boas, alegres oportunidades. Então, não esqueça, tudo que você colocar na sua mão, tudo que você beber, comer, faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E aqui nesse programa, eu gosto de falar também, não esquecendo de pedir e
falar com os casal aí, casal cristão, aquele casal que ora, orar juntos. Eu sempre leio um livro, né? O casal que oram junto. Tudo é diferente na sua vida, inclusive a sua vida íntima, a sua vida pessoal, o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua convivência dia a dia dentro de um lar, de um casal que oram, é totalmente diferente. Ali o lar tem mais saúde, o lar tem prosperidade, que não adianta eu querer aparecer que eu vivo bem se eu não estou vivendo. Se eu não levar a minha vida diante de Deus, nada vai bem na minha vida. Eu posso viver de aparência. Então, esses desafios meus se tornam oportunidades ruins. Eu vou mostrar para as pessoas que eu estou alegre, que eu estou feliz, mas se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não tenho uma comunhão com Deus, não adianta nada. E lá em Provérbios fala, né, sobre o Provérbio 3:11, aonde que fala aí do filho, mas fala da nossa desobediência com Deus. A Bíblia fala: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoa com as suas repreensões. Porque quantas das vezes a gente está fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa, o Senhor Jesus nos reprime, com certeza. Mas quando a gente dá uma que não está entendendo, não está falando com a gente, o Senhor reprime para todo mundo ver, para todo mundo saber. E envergonha a gente, não é só Deus e a gente, é no meio de pessoas que a gente conhece. Deus quer que você conheça. Então, encontrar a Deus é muito bom. Procure encontrar Deus agora. Não deixe a disciplina. Seja disciplinado, encontre alegria em suas tarefas. Muitas das vezes as pessoas têm vergonha de pregar, de falar sobre a intimidade de um casal. Se você não tiver comunhão com Deus, a sua intimidade ali com o seu companheiro, ela é desagradável. Ao que você termina a sua intimidade, você se sente vazia, se sente nojo, passa mal. Então é umas coisas que chega a dar dor, apodrece os ossos. A Bíblia diz que não é você chegar em casa e querer que a sua companheira lava, passa e cozinha, sem que ela não tenha um elogio, e sendo que você elogia as de fora. Assim também acontece com os maridos que chegam em casa, a mulher só sabe reclamar, são os desafios da vida. Se vocês for uma pessoa cristã, pode acontecer sim, que nós não estamos livres de não acontecer com a gente, mas nós teremos mais sabedoria para entender um ao outro. Eu disse, lá em João 16:33 fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós tivermos ânimo, tivermos perante Deus, iremos sim passar por aflições, por problemas, que quem falar um para o outro: eu sou cristã, né, minha vida é tranquila, não, é muito difícil servir a Deus. É muito difícil, porque as implicâncias, as afrontas começa dentro de casa, começa com o nosso sangue, e começa com aquelas pessoas a qual a gente senta, às vezes, e aí a gente vem, o que Jesus vem dizendo para nós: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Eu vejo pregações aí, a pessoa pregando prosperidade, eu vejo a pessoa pregando uma vida perfeita, eu vejo as pessoas falando que você vai ter paz, você não vai ter doença, você não vai ter dificuldade, mas é mentira. Eu digo para vocês que isso é mentira.
A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Mas eu falando da palavra de Deus, eu não tenho necessidade de dar lavagem cerebral para ninguém, prometer nada a ninguém que o Senhor não possa cumprir na sua vida. Não adianta eu criar fantasias na sua vida se você não tiver um propósito diante de Deus. Eu posso chegar aqui, eu posso não ter like nenhum nas minhas lives, mas eu quero dizer a verdade. Eu não vou estar aqui falando mentira, prometendo nada para vocês daquilo que, se vocês não buscarem, se vocês não tiverem um compromisso com Deus, não terá compromisso nem tampouco caráter para você mesmo. Se eu não tiver, nem para mim mesmo vai acontecer nada. Não adianta eu dizer para vocês assim: eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa cristã. Se eu não obedecer a palavra de Deus, de nada adianta. Eu estou soltando a boca que está falando. Não estou tendo nada espiritual. Que eu vejo aí muitas pessoas se pregam muito dinheiro, se pregam muita casa, se pregam muita paz, mas não prega para as pessoas as dificuldades que nós enfrentamos dia a dia. Talvez a gente está com o coração tranquilo, a gente está sossegada, aí vem um próprio dentro de casa, o nosso próprio sangue, para nos afrontar. Então não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe filhos perfeitos, não existe pais perfeitos. Então, para que eu pregar a perfeição aqui? Eu digo sempre, tem família que diz: minha família é tranquila, minha família não tem problema, minha família não tem um que usou droga, minha família não tem um que bebe. Tem. Eles querem fazer a cabeça dele entender que eles são perfeitos. Não existe perfeição em ninguém. Não existe salvação sem eu aceitar Jesus como o único salvador da minha vida. Não vai existir salvação se você chegar perto do Senhor e falar: eu li a Bíblia. Qualquer um lê jornal, lê revista. Se nós tivéssemos a responsabilidade com a palavra de Deus, a que nós temos com os nossos celulares, a nossa vida seria outra. Nós poderíamos sim, que muitos necessitam desse aparelho para trabalhar, mas dentro do mês trabalhando pode estar ouvindo a palavra do Senhor. Se não quer ler a Bíblia, ouve, guarda e pratica, porque naquele dia o Senhor não vai ouvir se você pregou, se você orou, se você foi bonzinho, mas sim, iremos prestar conta de tudo que fizemos. Nessa palavra de Deus aqui, se eu aumentar um S ou diminuir um, eu vou prestar conta dele. Nós prestamos conta do sangue da pessoa que nós a destruímos com palavras, pensamentos. Se você não vier ter um arrependimento, aceitando o Senhor Jesus como único Salvador da sua vida, os desafios da sua vida e as oportunidades serão de prestações de contas. Porque tem gente que acha que eu vou fazer essa caneta, igual eu estou aqui, ó. Eu pego um copo de água, aqui é um copo, uma água, que todo mundo pode comprar uma água. Todo mundo tem uma água dentro de casa. Mas eu tenho fé, eu estou aqui orando através dessa água. Se você tiver fé, se você for praticante e realmente estiver necessitando, a sua fé que vai te curar. E não adianta eu falar com você: coloque isso aqui no seu pescoço, aqui na sua orelha, coloque isso aqui no seu corpo. Mas se não tiver fé, de nada adianta. Eu estou trabalhando em vão. Eu estou fazendo coisas em vão. Eu estou fazendo coisas para a própria condenação minha. Porque só o Senhor é o nosso pastor. E a partir do momento que nós estamos na presença dele, nós não temos que temer. Tem gente que fala assim: quando você sabe que uma pessoa está trabalhando, fazendo coisas contra você, que existe, né? A palavra de Deus que fala que existe a feitiçaria, que portanto ele fala: serão lançados no fogo eterno, serão lançados para o lado de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os prostitutos, os mentirosos. Então a palavra do Senhor deixa bem claro que existem as pessoas para fazer mal a nós, sim. Isso é, se nós estivermos
despreparados. Que a Bíblia fala, se a gente tiver realmente em comunhão com Deus, você pisará em uma cobra, ela pode te morder, que o veneno dela não vai te matar. Então é onde que a gente tem que realmente confiar em Deus, servir a esse Deus de verdade, servir Ele de coração, não fingir, porque a Bíblia fala que muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Isso aí eu nunca vou deixar de dizer para você. Então a única coisa que eu falo para você, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E lá fala, fique tranquilo e confie na força do Senhor, porque Ele é o seu pastor, Ele te alimenta e cuida da sua vida. Confie. Então, ainda que a Bíblia fala, e tem muita gente aí que fala para o outro assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu vou para o céu, porque o Senhor já me concedeu o batismo com o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala, ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. É igual o sino, quando você vai a algum lugar, você se conhece, o sino quando bate, dá aquele eco, né? Bem comprido. Se você pegar 2 pratos, né? E bater, de alumínio, de ferro, ele dá um eco longo. Então, lá em Coríntios, você vai ler 13:1. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como o prato que retine. Faça boas obras nesse dia, mas amando as pessoas. De nada vale fazer o bem sem amar. Essa é a chave para o serviço do cristão. Porque a Bíblia fala aqui, ela deixa bem claro que nós devemos perdoar. Tem pessoas que vai te ferindo, você vai orando, pede ao Senhor para limpar o seu coração, que a gente não perdoa de um dia para o outro. Se não tivermos um comprometimento com Deus, a gente pode perdoar de boca, mas o coração não perdoou. Então a Bíblia fala, nós somos obrigados a perdoar, mas não somos obrigados a conviver com aquilo que está te fazendo mal, com aquilo que está te prejudicando. Então nós temos que prestar muita atenção no que a gente faz, porque muitas das vezes eu vejo pessoas falando, eu perdoei, mas qualquer momento que fala, eu tenho ódio. Nossa, se eu ver essa pessoa, eu mato. Se eu ver essa pessoa, é terrível. Se eu pudesse, eu quebrava a cara. Então o que acontece? Quando a gente perdoa, a gente não precisa de conviver, mas também não continua transmitindo ódio no seu coração. Você vê como uma pessoa normal, se você puder, o bom dia, boa tarde, excelente, mas Deus não quer ver o seu coração todo dia com a mesma mágoa. Então a gente tem que ver os desafios e as oportunidades que a vida nos dá, porque os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. Porque muitas pessoas têm pressa, tem aquele desespero em resolver as coisas, em fazer as coisas sem pensar. A palavra de Deus fala, se você for calmo, elaborado, você pensar, você pedir a Deus, consagrar a Deus os seus planos, você vai te levar à fartura, a fartura espiritual, a fartura em tudo. Mas se você é aquele apressadinho, principalmente quando as pessoas querem passar o outro para trás, ele quer ser mais esperto ainda, ele quer fazer um negócio mais rápido possível, mas sabendo ele que vai acabar em miséria. Ele pode pegar milhões na mão. Quantas pessoas aí ganham muito dinheiro em jogos, né? E acabam em miséria, porque foram apressados. Eles não elaboraram a vida. Não adianta eu ganhar esse mundo inteiro e também perder minha alma. Não adianta eu correr para fazer as coisas e pensar que eu estou só lucrando em cima daquilo. Eu tenho que pensar também como que
a pessoa está sentindo ao fazer um negócio comigo. Se eu não estou dando prejuízo, se eu não estou mentindo. Porque o boleto chega, não adianta, nós vamos pagar tudo aqui mesmo. Não tem como. E a gente paga e todo mundo sabe, todo mundo vê. E quando Deus quer tratar com a gente, com você, comigo, é Ele e a gente, se você der a oportunidade. Quando nós não aceitamos planos de Deus elaborados na nossa vida, nos leva à miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbio 21 e o versículo 5. Não seja precipitado, nem fique desorientado, planejar e gastar alguns minutos organizando suas prioridades do dia. E um ótimo investimento. Dedique seus planos a Deus primeiro. Tudo que você for fazer, você dedique a Deus. Se nós não dedicarmos a Deus, não tem como. Nós temos que estar dedicando a Deus. Nós temos que dedicar a Deus o nosso tempo. Porque quantas vezes nós tiramos tempos, né? Para bater um papinho lá na rua. Tiramos tempo para ir no cinema, tiramos tempo, às vezes nós ficamos 2 horas ali em frente ao celular, mas não tiramos o tempo para orar, não tiramos um tempo para agradecer a Deus. E nós temos que ter esse compromisso com Deus, nós temos que ter essa intimidade com Deus, e Deus nos dá essa oportunidade de ter esse encontro com Ele. Se nós não tivermos, não tem como a gente continuar na presença de Deus. Porque aqui a Bíblia fala, né? Que a nossa vida é uma viagem, não um destino. Aproveita cada passo do caminho e aprenda com a experiência. O verdadeiro valor da vida está nas pequenas coisas que muitas vezes deixamos passar despercebidas. Refletir sobre o passado nos ajuda a moldar um futuro mais consciente e cheio de propósito. Então, são frases inteligentes, são aonde aqui que nós aprendemos realmente estarmos na presença do Senhor. Aprendemos que assim nós dedicamos aos planos de Deus. Se nós não tirarmos um tempo para dedicar aos planos de Deus na nossa vida, como será o nosso futuro? Como será o nosso exemplo com a nossa família? Como podemos chegar perto dos nossos filhos e dizer para eles: eu ensinei o caminho que vocês deveriam andar? Quantos filhos aí, mesmo a gente ensinando o caminho que deve andar, tem coragem de falar com a gente? Aonde que eu falo com vocês do desafio e as oportunidades? Nós temos desafios. Criar família não é brincadeira, criar filho não é brinquedo, mas também nós temos as oportunidades de pelo menos falar de Jesus para eles. Deus nos dá essa oportunidade e nós perdemos, nós deixamos passar, nós deixamos porque as pessoas lá na rua ensinam diferente, e antes que outras pessoas cheguem para ensinar diferente, vamos aproveitar a nossa oportunidade de estar ao lado da nossa família, de podermos ensinar o caminho que deve andar, para quando crescer, não desviar dele. Então aqui nós temos, reserve um tempo, dedique alguns minutos diários para pensar sobre o seu dia. Escreva um diário, anote ali. Eu tenho essa mania de anotar. Esse dia eu estou até falha, e eu gosto de tudo ali, tanto os desafios como as oportunidades, eu escrever para no outro dia ou numa semana após eu possa lembrar e tirar proveito. E sobre o seu, escreva um diário, anote seus pensamentos, sentimentos, acontecimentos do dia, pratique gratidão, liste coisas belas que você é grato, medite. A meditação é uma excelente ferramenta para acalmar a mente e refletir. Vamos tirar um minuto da nossa vida para refletir. Não tem coisa melhor você sentar, seja em qualquer lugar. Se dentro da sua casa não tem como, se tem um lugar no terreiro, senta lá e reflete.
É ótimo. Você pensa em alguma coisa do desafio que você passou ou está passando e medite. A meditação é excelente. Igual eu estou dizendo aqui, você, casal, tira 5 minutos, dá as mãos à sua esposa ou seu esposo, tira 5 minutos para falar com Deus. Vocês vão ver a diferença. Vocês estão em comunhão com Deus. Não tem coisa melhor. Até a sua vida íntima ali melhora com Deus. Até os prazeres no casal é diferente. Então aqui eu tenho para vocês, hoje você tem a oportunidade de fazer o amanhã que você deseja. Se eu quero um dia péssimo para amanhã, hoje eu já começo a profetizar coisa ruim. Amanhã eu não vou conseguir, amanhã eu não vou ter. Então o meu dia amanhã vai ser do não. Se eu começo a agradecer, Senhor, muito obrigado, amanhã eu vou ter só aqui agradecer. Então hoje você tem a oportunidade de fazer o amanhã que você deseja. Tenha força, foco e fé de tudo que vai dar certo. Fé de que tudo vai dar certo. Tenha um ótimo amanhecer para que você tenha um ótimo dia. Tenha um novo raiado de um sol e um lembrete que a vida está sorrindo para você. Só de você levantar e poder ver a claridade do dia é a oportunidade que Deus está te dando para você ver o amanhecer. Então vamos refletir e ver quais são as oportunidades. E também nós temos aqui a negatividade, né, das oportunidades e desafios que nós não pegamos, né, para colocar em prática. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade para alcançar o seu sonho. Comece com confiança, aproveite cada momento. Cada amanhecer traz uma nova chance para ser melhor do que ontem. Enfrente o dia com coragem, determinação. Então a vida nos ensina como a gente está na presença do Senhor. A vida ensina a aprender com os desafios, a valorizar as experiências e evoluir. A vida é uma escola em que cada desafio, interação e vitória traz ensinamento. A gente deve aprender com os desafios da vida de uma forma de transformar a dificuldade em oportunidade de crescimento. As cicatrizes que acumulamos são parte da nossa história e mostra a nossa capacidade de superação. Então eu sempre falo, eu tenho cicatrizes, eu não tenho ferida. Então eu acumulei cicatrizes para mim ter uma história. O que seria de mim se eu não tivesse cicatrizes? Se eu não tivesse sido ferida algum dia? Hoje eu não tinha nada para dizer para vocês aqui. Eu seria uma mulher vazia, vazia de tudo, porque a vida me ensinou a recomeçar e não a desistir. A vida me ensinou a trabalhar. A vida me ensinou a ser honesta e não desonesta. A vida me ensinou a minha obrigação, que a pessoa ser trabalhadora. Muitas das vezes a pessoa vira e fala: nossa, fulano é trabalhador. É uma obrigação. Se não ser um trabalhador, ele é um vagabundo. Ele escolheu a escolha. É a escolha que nós fizemos. Aí muitas pessoas falam: eu estou com tanta dó de uma pessoa que aconteceu isso. Nós temos que ter dó das pessoas batalhadoras, das pessoas trabalhadoras, das pessoas honestas. Isso sim são de dó. Tem pessoa que fala: eu tenho dó que a pessoa está passando por isso. Não, porque ela não teve caráter. Ela não teve feridas para ter cicatriz para valorizar hoje. A vida nos ensina a começar e não. A vida me ensinou todos os dias a começar. Ela nunca me ensinou a desistir. E que a vida ensina sobre a experiência. A vida ensina a valorizar cada experiência, cada parte que somos. A vida ensina a fazer bom uso do tempo. Então hoje eu falo: eu fiz um bom uso do meu tempo. Eu passar por feridas, excelente. Obrigado, Senhor. Eu agradeço a Deus todos os dias. Então a vida ensina a filtrar o que é egoísmo, o que é bom e o bem comum. A vida ensina a aprender a perdoar a si mesmo. Quantas vezes eu peço perdão ao Senhor
Eu me peço perdão a mim mesmo. Quando eu faço uma coisa que eu sei que a carne vai prejudicar o meu espírito, eu peço perdão para mim. Eu falo, Senhor, me perdoa. Perdoa Marli, porque fez isso, o Espírito Santo não está habitando em mim. Então a vida me ensinou a aproveitar. A vida me ensinou a perdoar a mim mesma. Então eu não carrego comigo traumas, eu carrego comigo cicatrizes. E cada lugar que eu passo, nas minhas costas eu não vou levar feridas. Sim, cicatrizes. Que a vida ensina sobre nós mesmos. A vida ensina a aprender a distinguir entre as diferentes pessoas e as suas motivações. A vida ensina a aprender a valorizar a nossa paz, o amor, prazer de viver. A vida ensina a aprender a valorizar a nossa existência. Eu aprendi muito, eu agradeço muito a Deus a paz que eu tenho. Eu agradeço muito a Deus o prazer de viver que eu tenho. Não tem coisa melhor na hora que eu estou aqui diante da palavra do Senhor. A vida me ensinou a valorizar a minha paz. A vida me ensinou a valorizar o amor a mim mesmo, o meu amor próprio. A vida me ensinou a viver comigo, a sentir prazer em mim, a sentir prazer naquilo que o Senhor me emprestou. Então hoje, nem sempre a gente é perfeita. Às vezes a gente fala, comenta, mas eu sou feliz comigo mesma. Eu agradeço a Deus pela paz, pela todas as feridas, os espinhos que eu passei. E hoje eu olho a cicatriz que valeu a pena. Eu olho e agradeço a Deus. Assim somos nós. Vamos aprender a agradecer a Deus pelas feridas. E hoje nós vamos olhar as nossas cicatrizes com orgulho. É muito gratificante poder agradecer a Deus. E saber que os desafios nos trouxe oportunidade dos dois caminhos, o céu e o inferno. O seu nome está escrito no livro da vida ou da morte. Hoje, rapidinho, vou dizer para vocês que meu momento está acabando. Dizer para vocês que hoje eu ouvi uma palavra, porque muitos julgam, né? Eu até nem gosto muito das pessoas dizer, fulano é crente. Não, eu sou cristão. Eu leio a Bíblia igualzinho a vocês. Hoje eu estava vendo o padre Zé Maria falar sobre um comentário, né? Não que todo mundo deva ser devoto, tem a livre-arbítrio, né? Então, eu vi comentando hoje, as pessoas estão se curvando perante as imagens que não falam, que não sangram, ensinaram errado. E ele quer ensinar a tempo a verdade. Então devemos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, é o único que derramou o sangue na cruz do Calvário. Eu agradeço a todos vocês e meu muito obrigado. Voltamos aí na segunda-feira às 16 horas e vamos terminar o programa, né? Orando, agradecendo a Deus por esse momento e em seguir já consagrando a água e orando pelos nomes no caderno. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, agradecendo a Ti por esse programa, por esse momento, passando a Tua presença, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, apresentando a Ti cada nome nesse caderno, Pai, o Senhor vai levando a cura, a libertação, ó Deus. E nesse momento também, ó Pai, eu Te apresento, ó Deus, esse copo de água. Ó Deus querido, eu Te apresento, eu Te peço e venha consagrar, Senhor. Vem picar a Sua gota do Teu sangue aqui nesse copo de água, transformar cada molécula dessa água em cura, libertação, ó Deus. Tudo isso, Senhor, eu Te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E beba a água consagrada em nome de Jesus. E meu muito obrigado a todos vocês. E tenham uma boa tarde, um excelente final de semana. E voltamos na segunda-feira às 16 horas. E todos os dias a reflexão e o momento evangelizar. Se inscreva aí no programa A Vida em Palavra, Marli Valadares, YouTube, Instagram, Facebook. Estamos aí, né, para estarmos orando e agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito por nós, né, que Deus tem cuidado de cada um de nós. E meu muito obrigado e que Deus abençoe todos nós nesta tarde desta sexta-feira, em nome de Jesus.